Pai do Senhor, meus amados e amigos, estamos aqui mais uma vez para adorar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Estamos muito felizes de poder estar compartilhando esse momento com vocês. Vamos estar aqui louvando alguns hinos e logo mais estaremos ouvindo uma ministração da parte do Senhor. Espero que toque o seu coração. Vamos para iniciar, vamos estar orando para que Deus venha tomar a direção. Se você tem algum pedido aí, você pode levar o seu pensamento a Ele e vamos estar orando no mesmo objetivo, no mesmo foco. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui em Tua presença e cremos que o Senhor está aqui no meio de nós para receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor, porque é para Ti, para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça. Te peço que tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor perdoe as nossas falhas, nossas fraquezas, nossos pecados, e que o Senhor venha ir de encontro, aleluia, através desse vídeo, aleluia, em cada um que está ouvindo essa transmissão. Que o Senhor venha operar maravilhas, milagres, trazer paz, alegria, cura, transformação, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é quem pode dar paz, alegria para o ser humano. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância para todos nós. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós, cada um que está nos ouvindo. Esteja conosco, Pai. Te peço, te agradeço. Amém. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. E quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparada para os seus filhos, herdará todas essas bênçãos. Quem vê? João viu e eu também quero ver o que foi morto e reviveu, e o monte ele venceu, e com isto a vida eterna concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada.
ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu vejas. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu vejas. João viu além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro. Além do rio azul, morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais.
choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Ouvimos aqui esses hinos maravilhosos, né? E agora nós vamos entrar na palavra. A palavra hoje que eu quero ver com os irmãos está no capítulo 16 de Juízes. Uma história muito conhecida, a história de Sansão. Capítulo 16, o versículo 7 em diante. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Agora o versículo 11. E ele lhe disse: se me amarrares fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Agora o versículo 13. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste: mentira, declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia, e ela se fixou com uma estaca, e disse: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Versículo 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. E se viesse a ser rapado, isso ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: sube esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se retirara dele. Amém? Uma história aqui muito conhecida, a história de Sansão. Sansão, ele é um juiz, porque antes dos reis, antes de Deus começar a levantar reis, como o primeiro rei ele foi Saul, antes dos reis Deus levantava homens, como ele levantou Gideão, levantou também Jefté, e também agora ele vai levantar Sansão. O capítulo 16, o 19 até o 22, ele vai dizer assim: então ela fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo.
E retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Sansão e despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. A Bíblia ela vai dizer, lá no capítulo 13, aonde começa essa história, que um anjo vai aparecer à esposa de um homem chamado Manoá. Eu acho interessante que o anjo ele vai descer, e o anjo quando descia naquela época, ele descia com 2 mensagens. Ou a mensagem era boa, ou a mensagem era ruim. Então nós vamos ver que esse anjo ele vai descer com uma mensagem boa, positiva. Esse anjo ele vai dizer para a esposa de Manoá: ao tempo de Deus você terá um filho. A nosso ver parece ser algo muito simples, mas sabendo dessa mulher, essa mulher ela era estéril, ela não podia gerar. Aqui eu já deixo algo da parte de Deus para a vida de você que está me ouvindo. É na onde não dá certo para o homem que Deus vai chegar interferindo. É aonde não dá certo para ninguém que Deus vai mostrar que Ele pode. É aonde muitos estão já lançando palavras de derrota. Deus está dizendo palavra de vitória para a tua vida. Porque aquela mulher, quem sabe, ela já tinha desanimado de ter filho. Quem sabe aquela mulher já havia desanimado de gerar. Mas o Senhor mandou o anjo. E o anjo de Deus, ele veio para dizer: hoje tu vais gerar. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, o milagre de Deus vai ser gerado dentro de você. Às vezes é uma promessa que foi esquecida, às vezes é algo que foi deixado com o tempo, mas o Senhor ele nos mostra dentro da palavra deles, através da vida deste homem, que ainda há um Deus que pode fazer do nada acontecer. Eu acho interessante aqui porque a Bíblia, ela vai dizer que Sansão, ele vai crescer e ele vai se casar. É interessante isso aqui porque quando nós dizemos que Sansão se casou, é porque foi permissão de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus procurava motivos para que Sansão viesse ter com os filisteus. É interessante isso aqui porque aí vai acontecer todo aquele fato onde Sansão ele vai fazer um enigma e as pessoas vão querer descobrir esse enigma. Então a mulher de Sansão vai ser persuadida e ela acaba revelando o enigma aos inimigos de Sansão. Sansão então ele vai voltar para sua casa e quando ele retorna para a casa da sua esposa foi dada a outro homem. Então Sansão ele vai ter aquele episódio que ele vai queimar todo o trigo. Então é aí que começa a parte da guerra de Sansão com os filisteus. Sansão ele veio com um propósito. Eu acho interessante porque existem pessoas que ela nasce unicamente para um propósito. Se o propósito de Deus ainda não foi gerado dentro de você, eu te convido a ajoelhar o seu joelho hoje e perguntar para Deus qual é o propósito da sua vida, qual é o teu chamado, qual é a tua missão. Nós vamos ver que Sansão, ele nasceu com o propósito de salvar os israelitas da mão dos filisteus. Porque vai dizer o versículo 1 do capítulo 13, e os filisteus e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá,
da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril. Não tinha filho, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Perceba aqui que Deus, Ele ama tanto ao povo de Israel, que Ele jamais desiste desse povo. Israel, por diversas vezes, Deus vai se aproximar de Israel, mas Israel vai se afastar. Dessa vez não é diferente. Israel desagradou aos olhos de Deus, então Deus vai fazer com que aquele povo ele permaneça 40 anos na mão dos filisteus. Então chega um momento em que Deus decide resgatar Israel novamente. É aonde ele envia Sansão, é aonde ele traz a mensagem à esposa de Manoá, que ela seria mãe de um homem que salvaria, que resgataria a honra dos israelitas, um homem que salvaria Israel. Eu acho interessante que depois desse primeiro casamento, Sansão ele vai retornar nos filisteus. Então ele vai conhecer uma mulher chamada Dalila. É interessante que quando foi ordem de Deus, Sansão se casa. Quando foi permissão de Deus, Sansão se casa. Mas com Dalila, você não vai ver a Bíblia dizendo que ele se casou. E eu acho interessante, como eu já li nesta noite, que Dalila ela vai ter um foco, o que? Descobrir da onde vinha a força de Sansão. Então, ela vai perguntar a primeira vez, Sansão vai mentir. Vai perguntar a segunda vez, Sansão vai mentir. Vai perguntar a terceira vez, Sansão ele mente. E todas essas 3 vezes, Dalila faz a tentativa com Sansão. É interessante que existe uma frase do mundo que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E olhando para essa história, nós vemos que é bem real. É bem verdade isso, porque estava na cara que se Sansão contasse o segredo, ela revelaria aos filisteus aquele segredo. Mas o interessante não é que a força de Sansão vinha de você mesmo. Toda vez que aparecer na Bíblia que Sansão usou a sua força, antes disso vai aparecer também, e o Espírito de Deus se apoderava de Sansão. Eu quero dizer que às vezes nós fazemos coisas lindas, coisas maravilhosas, cantamos, pregamos, louvando, muito bem por sinal, mas eu quero dizer, isso nunca foi nosso. Na verdade é Deus nos usando para trazer uma mensagem, e a mensagem a qual eu quero dizer para a tua vida, o chamado de Deus na tua vida vai se cumprir. Às vezes você foi chamado como um chamado específico, como foi Sansão, mas Sansão ele desviou da verdade. Sansão ele tinha uma aliança com Deus. Qual era a aliança? O cabelo. O cabelo não poderia ser cortado. Então no momento que Sansão ele revela esse segredo a Dalila, ele estava fazendo muito mais do que revelar um segredo. Ele estava quebrando a aliança que ele tinha com Deus. Então, o maior pecado de Sansão não foi ter tocado no leão morto, não foi ter comido do mel do leão morto, apesar disso ser um grande pecado na vida de Sansão, mas o maior pecado de Sansão foi quebrar a aliança com Deus, porque nós vemos na Bíblia que quando Sansão ele vai revelar o seu segredo, a primeira coisa que vai acontecer com ele, ele vai perder a vista, vão furar os 2 olhos de Sansão. Às vezes o pecado, ele nos traz uma consequência, que nós jamais poderíamos ter volta nessa consequência, porque não vai dizer a Bíblia que a visão de Sansão voltou, não vai dizer a Bíblia que Sansão conseguiu voltar a enxergar. Por quê? Porque é uma sequela do pecado. O pecado ele deixa marcas em nossas vidas. Então antes que você venha cometer o pecado, eu vim aqui com uma mensagem de Deus para te dizer:
fique na direção de Deus. Fique na direção a qual Ele te colocou. Porque nós vemos que quem segue a direção de Deus, ele se dá bem. Mas quem não segue a direção de Deus, acontece como aconteceu com Sansão. Ele fica cego. Por quê? Porque o pecado ele nos cega. O pecado nos faz perder o nosso foco. Então nós vamos ver que agora Sansão ele vai passar um tempo ali moendo, servindo de escravo aos filisteus. Acho interessante isso aqui. Por quê? Porque aquele que veio para salvar os israelitas, agora estava servindo de escravo aos filisteus. Deus envia Sansão para salvar os israelitas dos filisteus, não para ser escravo, mas por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da quebra de aliança. Sansão então ele vai servir de escravo aos filisteus, mas vai dizer o versículo 22 do capítulo 16, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Eu acho interessante isso aqui, trazendo o cabelo como uma aliança. Quem sabe Sansão, no momento em que ele estava servindo de escravo, no momento em que ele estava ali fazendo as coisas com os filisteus, ele estava passando um filme na sua cabeça de tudo que ele havia pecado, de tudo que ele havia errado, e quem sabe ele começou a orar ao Senhor desde aquele começo. Então a aliança, a intimidade com Deus vai crescendo novamente dentro de Sansão. E eu acho interessante, para terminar, o versículo 26 ao 30 vai dizer assim: então disse Sansão ao moço que eu tinha pela mão, guia-me para que apalpe as colunas em que sustém. Parando um pouco nesse versículo 26, o versículo 26 é algo interessante para as nossas vidas. Por quê? Porque quando nós ouvimos falar na história de Sansão, nós só ouvimos falar de Sansão, mas aparece um personagem importante na história. Quem? Esse jovem que conduz Sansão até a pilastra do templo, que conduz Sansão até ele cumprir o propósito a qual ele veio. Por quê? Porque se esse jovem não levasse Sansão até lá, Sansão não conseguiria chegar na pilastra. Por quê? Porque ele estava cego. E eu acho interessante isso aqui, porque a gente perdemos muito tempo com as pessoas que aparecem no púlpito, com os pregadores que pregam, com os cantores que cantam, mas nós damos poucos valores àqueles irmãos que estão ao sábado de manhã orando pela vida daqueles que pregam. Nós damos poucos valores pelos irmãos que estão constantemente orando pelas vidas daqueles que cantam. Eu quero dizer para você, cantor, você pregador, você só está de pé ainda pelo poder da oração daquele que tem orado pela tua vida. Então não despreze aquele que está embaixo, porque é por causa daquele que está embaixo que Deus te colocou em cima. E eu, para terminar agora de verdade, quero ler o versículo 27. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor. Olha que interessante o versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão clamou ao Senhor. Isso aqui é interessante, porque no momento de dificuldade, no momento de tribulação, no momento de angústia, as pessoas, elas preferem reclamar do que clamar. Então a Bíblia ela vai nos ensinar através de Sansão que não é a gente reclamar do problema, é a gente lembrar do lugar aonde a gente caímos.
e conversar com o Senhor, chamar o Senhor na intimidade, dizer para Ele o que? Senhor, eu pequei quando eu abri a minha boca. Sansão, ele só vai acontecer tudo aquilo porque ele abriu a boca, no lugar errado, na hora errada e para a pessoa errada. Eu abro um parênteses aqui só para dizer, cuidado com quem você conta o projeto de Deus. Às vezes essa pessoa não está preparada para ouvir o que Deus tem na tua vida. Então Sansão, ele vai orar ao Senhor e vai pedir ao Senhor humildemente que conceda a força a ele novamente. Só que o que é interessante nessa história é que Sansão não vai dizer assim: eu quero cumprir o meu propósito, continuar vivo para que eu me glorie depois. Não. Ele vai dizer assim: eu sei que eu errei e eu sei que a consequência disso ela é grave. Então, me dê pela última vez a força e que morra eu e esses homens. E a Bíblia vai dizer que Sansão, ele mata mais homens na sua morte do que na sua vida. Eu acho interessante isso aqui porque às vezes você acha que voltar para Jesus não vai ter consequência daquilo que você fez. Todo pecado, ele gera uma consequência. Às vezes é uma consequência pequena, às vezes é uma consequência grande, mas a verdade é uma só. Esse pecado, ele vai gerar uma consequência. Mas a história, ela termina com a morte de Sansão. Mas a morte física, ela é tão pequena perto da morte espiritual. Pensa comigo, se Sansão não tivesse se arrependido, Sansão não cumpriria o propósito a qual ele foi chamado, e Sansão também terminaria sem a sua salvação. Mas como ele se arrependeu no meio da história, ele conseguiu cumprir o propósito dele em vida, mas ele, além disso, ele conseguiu creio eu que ele conseguiu alcançar a sua salvação. Por quê? Porque ele orou ao Senhor, se arrependeu e não pediu ao Senhor glória, nem honra, nem nada pelaquilo. Então ele vai se arrepender e o Senhor vai conceder a ele novamente a força. E nós, como eu já disse, nós sabemos que a força de Sansão, ela só vinha quando o Espírito se apoderava de Sansão. E o Espírito, ele não se apodera daquele que está em pecado. O Espírito, ele não se apodera daquele que não tem intimidade. Então vamos perceber aqui que Sansão, nos seus últimos momentos de vida, ele ainda consegue voltar à intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus, ela não vem nos grandes púlpitos. A intimidade com Deus, ela não vem dos lugares altos, e sim ela vem do secreto. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer lá em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta e ore a Deus que o vê em secreto. É aí que começa a intimidade do crente com Deus. Então eu quero dizer, para terminar agora, tenha a sua intimidade com Deus. Às vezes você olha e vê essa quarentena, a igreja está fechada, então você acha que não dá mais para você buscar, não dá mais para você orar. Mas a maior intimidade com Deus não está na igreja. A maior intimidade com Deus está no seu quarto, no secreto, aonde só Deus vê, aonde só Deus percebe. Então eu quero dizer para você, através dessa história, o Senhor, ele quer resgatar a intimidade novamente contigo. O Senhor, ele quer reatar a aliança contigo. O Senhor, ele quer fazer coisa nova da tua vida. Quem sabe, desde o momento que você desviou da casa dele até agora, tem sido luta em cima de luta, treva em cima de treva, as coisas não têm andado bem. Eu não quero dizer para você que você reatando a aliança, vai tudo voltar ao normal, mas uma coisa é certa,
a alegria vai voltar ao seu coração. O momento de alegria, aquela chama que outrora ardia dentro de você, o Espírito Santo que outrora falava em seu coração, ele vai voltar a falar novamente. Então, quando você passar pelo vale, ele vai estar contigo. Talvez ele não livra do vale, mas ele vai estar contigo dentro do vale. E isso é que é o importante. Por quê? Porque em todo tempo nós temos que ter a presença do Senhor. E para terminar, eu quero aqui fazer uma oração. Você que nos ouviu até aqui, que Deus venha falar melhor em seu coração. Você que nos ouviu até aqui e que tem o desejo de voltar a reatar a aliança com Deus novamente, ore comigo neste momento. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai santo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade a qual o Senhor nos concede, Senhor, de estar fazendo esse vídeo, Pai. Que esse vídeo, Senhor, ele venha alcançar corações feridos, que ele venha alcançar corações entristecidos, que ele venha alcançar pessoas, Pai, que nunca pisaram na casa do Senhor, Pai, mas que nessa noite eles venham ter uma nova intimidade, que eles venham resgatar a aliança que outrora teve com o Senhor, Pai, que eles venham trazer, Senhor, para dentro de si, Senhor, algo, Senhor, que vem do céu, Pai, porque as coisas terrenas, Pai querido, elas passam, as coisas que nós temos nessa terra passam. Tudo nessa terra vai passar, Pai, mas uma coisa não vai passar, é a presença, porque quando nós terminarmos nessa terra, Pai, nós começaremos lá no céu com o Senhor, e eu creio, Pai, que em breve eu verei, Pai querido, toda esta igreja, toda esta casa, Pai, todos aqueles, Pai querido, que se converteram, Pai, juntamente subindo comigo, cantando, Santo, Santo é o Senhor, juntamente com o Senhor lá na glória, Pai. Senhor, visita, Pai querido, esse enfermo, visita, Pai querido, essa pessoa, Senhor, que deu entrada a hospitais, Pai, abençoa a mão dos médicos, Pai, que eles venham, Pai querido, conseguir, Senhor, encontrar, Senhor, uma vacina, Senhor, para esse vírus, Pai, se assim for da Tua vontade, Pai. Pai, esteja conosco, fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.